não estiverem me ouvindo, é só me avisar. Bem, hoje a gente vai falar sobre estatística, da mesma forma que as últimas 2 aulas, é um assunto recorrente nas provas do Enem, é um dos assuntos que quase com certeza vão aparecer na prova, então são mais algumas coisas que vocês vão ter que memorizar. Acredito que vocês estejam com muitas coisas e muitas matérias para memorizar, mas a parte boa é que a estatística não é muito difícil, não, comparando com os últimos conteúdos que a gente viu, na minha opinião, é mais tranquilo, assim, é mais fácil de memorizar e é mais fácil de interpretar também. Bem, vamos lá, então. Bom, a estatística, assim como os conteúdos que a gente viu nas últimas aulas, ela é um conteúdo recorrente nas provas do Enem, é uma coisa que aparece bastante. E como eu estava dizendo anteriormente, então, a estatística, ela pode ser dividida em 2 tópicos, como estatística descritiva e inferencial. A parte descritiva, ela compreende, então, a coleta, a organização e a apresentação de dados. Da parte descritiva, vocês não vão trabalhar por hora nas provas nem com a parte de coleta e organização, mas a apresentação, sim, que seria a interpretação, então, dos dados como eles são apresentados nas questões. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na sequência. E a parte inferencial, então, são as medidas de centralização e as medidas como o desvio padrão e as demais que a gente vai ver na sequência e que vão fazer, então, uma análise desses dados conforme eles são apresentados e que nos permitem inferir, então, algumas coisas a respeito daquela pesquisa. A estatística, ela é uma área da matemática que vai analisar, então, dados através de amostras, ou de uma amostra representativa de um conjunto. E ela é utilizada em todos os campos do conhecimento. Vocês vão ver que, provavelmente, depois que vocês entrarem na universidade, vocês vão se deparar com ela em diversas situações, diversas cadeiras e diversas situações de pesquisa científica. Seguimos, então. Bom, a apresentação de dados, ela se dá na forma de tabelas ou na forma de gráficos. Então, a gente precisa estar atento para a interpretação desses dados conforme eles são apresentados. Então, podem ser gráficos de diversas formas, como aqui na primeira figura temos um gráfico de pizza, onde as cores, elas representam, então, em porcentagem, a preferência por uma determinada modalidade esportiva. Aqui nessa tabela, então, ela está relacionando anos com a área desmatada da Amazônia. Esse outro gráfico é um gráfico na forma de barras, que ficam bem clarinho, mas que a gente pode ver, então, aqui também uma porcentagem relacionada a cada ano. Às vezes, as questões apresentam os dados dessa forma, e a gente precisa, então, olhar o gráfico para que possamos fazer algumas afirmações sobre esses dados. Então, além desses aqui apresentados, existem outras formas de gráfico, como, por exemplo, os gráficos com linhas. Acho que a gente vai ver alguma coisa diferente do que está aqui durante os exercícios. As tabelas também, elas podem estar relacionando 2 ou mais dados a respeito, então, de... Podem ser datas, podem ser áreas, pode ser idade, pode ser inúmeras coisas. E inúmeras amostras, então. E esses dados, a gente classifica eles como quantitativos ou qualitativos. Então, quantitativos são todos aqueles que a gente pode contar, que a gente pode, então, somar eles, que a gente pode fazer algumas operações matemáticas com ele. E os dados qualitativos, por sua vez, eles atribuem alguma característica àquela amostra. Por exemplo, respostas de questionários como bom, ruim, excelente, são um exemplo de dado qualitativo. Quando a gente tem, por exemplo, uma tabela que relaciona, então, a idade de cada aluno que está presente no desafio matemático, por exemplo. Se ela está apresentada dessa forma, ele é um dado quantitativo.
No entanto, se a gente muda isso para uma faixa etária, por exemplo, entre 18 e 20 anos, ele passa a ser, então, um dado qualitativo. Bom, primeira parte que a gente vai ver de dados estatísticos são as medidas de centralidade. As medidas de centralidade são média, moda e mediana. Média é bastante conhecida, a gente utiliza muito no nosso dia a dia, e moda e mediana, a moda vai me dar, então, os valores que se apresentam mais vezes numa amostra, e a mediana vai relacionar, então, o quão um valor está distante da média, mas agora nós vamos ver cada um deles mais detalhadamente. Bom, aqui ficou um pouco desconfigurado, mas nós temos uma média aritmética simples. O x-bar aqui, esse sinal de bar, ele representa, então, a média, e ela é dado pelo somatório de x com índice i dividido por n. Então, o somatório quer dizer, então, que eu vou somar todos os meus x com índice i variando de 1, 2, 3 até n. Ou seja, se eu tiver uma tabela, nada mais é do que o meu xi vai ser a primeira linha da tabela, o meu x2 a segunda, ou seja, esse i é cada um dos dados. E o n é, então, o número total de valores que eu tenho naquela amostra. Se eu quero fazer uma média, então, deixa eu pensar em alguma coisa. Uma média de idade, por exemplo. Eu somo todas as idades, então, cada uma das idades é um xi. A minha primeira idade são 2 anos. A minha segunda idade são 4 anos. Então, o meu xi o meu x1 vai ser 2, o meu x2 vai ser 4, e assim sucessivamente. Digamos que nessa amostra eu tenho, então, dados para idade de 10 crianças. O meu N vai ser 10. Então, aqui eu sempre vou ter em cima uma soma, cujo número de termos vai ser exatamente igual ao N que está embaixo. Então, aqui apenas x média, lembrando que essa barinha em cima da letra, ela identifica, então, uma média, o x e os valores observados, e o N, o número total. A gente vai ver agora um exercício do Enem de 2012, que utiliza, então, dessa média aritmética simples. A tabela a seguir mostra a evolução da receita bruta anual dos 3 anos, nos 3 últimos anos, de 5 microempresas que se encontram à venda. Então, aqui eu tenho 5 empresas e eu tenho, então, um valor de faturamento em milhares de reais para cada uma delas, para 3 anos. Um investidor deseja comprar 2 das empresas listadas na tabela. Para tal, ele calcula a média da receita bruta anual dos últimos 3 anos, de 2009 até 2011, então são os anos que estão presentes aqui, e escolhe as 2 empresas com maior média anual, ou seja, ele vai decidir qual das empresas é melhor com base na média anual na média de faturamento dos últimos 3 anos. Então, isso aqui nada mais é do que uma média aritmética simples, a soma dos faturamentos dividido por 3, que é o número de anos. E assim, o exercício pede quais das empresas que ele deve escolher. Bom, como que a gente vai resolver, então? Passando aqui para o próximo slide. A gente pode... desculpa, eu não sei porque está desconfigurado. Mas acho que dá para entender. Então... para isso, eu vou ter que fazer, então, a média. Eu poderia olhar e ver aquela que tem os maiores faturamentos nos 3 anos, mas para não ficar nenhuma dúvida, a gente faz, então, a média de cada uma delas. Para a empresa Alfinetes V, ela teve faturamento de 200, 220 e 240 milhões de reais nos últimos 3 anos. Então, somando os 3 e dividindo por 3, que é o número de anos, eu tenho uma média de 220, desculpa. Aqui para balas W, a mesma coisa, que não dá para ver, mas é 230, 200 e deixa eu ver aqui para o slide anterior. 230, 200 e 200. Somos 3 dividido por 3. E assim sucessivamente para todas as empresas. Chocolate X, pizzaria Y, tecelagem Z. Bom, o que eu tenho aqui? Ele vai querer comprar, então, as empresas que possuam as 2 maiores médias.
As duas maiores médias foram obtidas desculpa, aqui é 230, não 330. Então, elas foram obtidas pelas empresas Chocolate X e Pizzaria Y. Ou seja, a minha resposta é aqui, ó, a letra D. Pizzaria Y e Chocolate X. Seguindo, então. Deixa eu tentar, eu vou carregar uma outra apresentação para ver se fica melhor. Aqui, voltando. Acho que agora vai dar certo com a apresentação em PDF. Aqui, então, a média aritmética simples, soma e divide pelo número total de elementos, mostra. E agora, vamos aqui, então, para a média aritmética ponderada. Na média aritmética ponderada, então, eu tenho aqui representado a X média pela varinha com o índice P, que indica uma média ponderada. E eu vou ter, então, o somatório da multiplicação do valor observado pelo seu peso dentro da situação que está sendo analisada. Então, novamente, esse somatório indica os meus X com índice 1 até N, ou seja, todos os valores que eu tenho presentes na amostra. Uma situação que a gente utiliza muito, média aritmética ponderada, são em notas, vocês talvez já tenham entrado em contato com ela, quando nós temos, então, inúmeras atividades durante o período letivo com média, e essas atividades, a essas atividades são atribuídas notas que variam de 0 a 10. No entanto, elas possuem pesos diferentes na média final. Um trabalho realizado, por exemplo, vai valer 2, enquanto uma prova vai valer 8. Então, a média ponderada é a média entre essas notas com pesos diferentes. Acho que vai ficar mais claro agora que a gente vai ver novamente um exercício. Então, um exercício da prova do Enem de 2014. Ao final de uma competição de ciências em uma escola, restaram apenas 3 candidatos. De acordo com as regras, o vencedor será o candidato que obtiver a maior média ponderada. Então, aqui a gente já tem a dica da questão, que é uma média ponderada, entre as notas das provas finais de Química e Física. E essas provas de Química e Física, elas possuem peso 4 e 6, respectivamente, ou seja, a prova de Química tem peso 4, a prova de Física tem peso 6. As notas são sempre números inteiros. Por questões médicas, o candidato 2 ainda não fez a prova final de Química. No dia em que sua avaliação for aplicada, as notas dos outros 2 candidatos em ambas as disciplinas já terão sido divulgadas. E o quadro apresenta as notas, então, obtidas pelos finalistas. Eu tenho, então, um candidato que obteve 20 em Química e 13 em Física, o candidato 2, qual a nota que eu quero descobrir, para que ele seja, então, o vencedor dessa competição, e eu sei que ele já teve 25 em Física. E o candidato 3 teve uma nota de 21 em Química e de 18 em Física. Então, a questão está medindo qual é a menor nota que o candidato 2 deverá obter na prova final de Química para vencer a competição. Ou seja, eu quero que a média do candidato 2 seja a maior entre esses 3 candidatos. Bom, eu sei que é uma média ponderada e eu sei que a nota da prova de Química, ou seja, a primeira nota aqui, 20 e 21, tem peso 4. Então, 20 vezes 4, lá da fórmula de média ponderada. Eu estou multiplicando o meu valor observado, que é a nota, pelo peso que essa nota tem, então, na média final, 4. Aí, eu adiciono, então, eu faço um somatório dessa multiplicação com a próxima nota, que foi a nota de Física, igual a 23,
multiplicado pelo peso que essa nota possuiu, então, entre o total. Essa nota possuiu, então, o peso 6. E agora, dividido por 10. 10 aqui é o total dos pesos da amostra, assim, no caso aqui dos pesos de cada nota, e não mais a soma de todas as notas. Por exemplo, se eu tivesse a soma aqui, eu teria 2 e não 10. Então, é importante lembrar que a diferença entre a média aritmética simples e a média aritmética ponderada é essa multiplicação pelos pesos, e então aqui passa a ser dividido pelo peso e não mais pelo número total de elementos. Então, aqui eu tenho que 6 mais 4 é 10. O peso total da média vai ser 10. Então, o meu candidato 1 teve 20 em uma das provas com peso 4 e 23 na outra com peso 6. Faço as multiplicações, faço essa soma e divido por 10. Então, ele teve uma média final de 21,8. Bom, o meu segundo candidato, candidato 3, porque o candidato 2 eu ainda não tenho todas as notas dele. O candidato 3, ele teve 21 na primeira prova, com peso 4, e 18 na segunda prova com peso 6. Isso aqui dividido por 10, que é o peso total, ou seja, a média dele ficou em 19,2. Agora, o que eu quero saber? Eu quero saber qual é a menor nota que o candidato 3 precisa tirar na prova de Química, que possui peso 4, para que ele vença a competição. Ou seja, a média dele precisa ser maior do que 21. Se vocês lembrarem lá, a questão diz que as notas eram apenas números inteiros. Ou seja, se o candidato 1 tem uma média de 21,8 e o candidato 2 deseja vencer essa competição, ele precisa ter, no mínimo, uma média de 22. A questão aqui não deixou claro, então, se eram feitos arredondamentos para mais ou para menos, mas consideramos, então, que a média aqui foi para 22. Então, eu sei que 22 vezes 10 é 220, 4x mais 6 vezes 25, que é igual a 150. O que eu preciso fazer agora é isolar o x. E, então, aqui eu tenho que 220 menos 150 é igual a 4x. 220 menos 150 é igual a 70 dividido por 4x. Se eu fizer essa divisão, eu vou chegar a 18. Então, 18 é a nota mínima que o candidato 3 precisa ter na prova de Química para que a média final dele seja maior do que a do candidato 1. Ou seja, a resposta para essa questão é a letra A. Bom, seguimos então. Agora, nós vimos então a média aritmética simples e ponderada, e uma outra medida de centralidade em dados estatísticos é a moda. Moda é bem simples, é o valor dominante de uma distribuição, ou seja, é o valor que aparece mais vezes dentro daquela distribuição ou daquela amostra. Então, se eu tenho aqui uma série de números, vamos supor que esses números são idades e candidatos de um concurso público. Ou, sei lá, pesos de sacas de alimentos, qualquer coisa. Eu tenho, então, essa série de números, e se eu observar todos esses números, eu vou ver que o 40, ele está aparecendo aqui 3 vezes. Ou seja, ele é o valor que mais se repete, enquanto os outros valores não se repetem nenhuma vez. Ou seja, a moda dessa distribuição é igual a 40. Bom, quando a gente está avaliando a moda de uma distribuição, ela pode ser um valor único, ou seja, como nesse caso, a moda igual a 40, ela pode não existir, pode não ter nenhum valor que se repita, ou ela pode ser também plurimodal, quer dizer que tem mais do que um valor que se repetem na mesma proporção. Então, essa segunda sequência de dados, eu tenho que o 40 aparecendo 2 vezes, mas eu também tenho o 44 aparecendo 2 vezes. Ou seja, a minha moda vai ter 40 e 44, as minhas modas, no caso. E, nesse caso, ela pode ser chamada de bimodal ou plurimodal.
Bom, não encontrei, assim, nenhum exercício a nível de Enem que avaliasse a moda, mas é bastante simples, é o valor que mais se repete, não tem nenhum mistério, assim, não tem como ter muita pegadinha, e também eu acho que está bem relacionado ao nome, né? Moda é uma coisa popular, é uma coisa que, então, é vista com frequência, é o valor que mais se repete. Vocês podem pensar em algo nesse sentido. E agora, vamos então para a mediana. Mediana é uma medida de posição central. Ela indica o meio de uma distribuição. Para a gente encontrar a mediana, os valores eles têm que estar ordenados. Pode ser em ordem crescente ou decrescente. Mas, então, como eu quero encontrar o meio de uma distribuição, eu coloco esses valores em ordens. Então, eu tenho aqui uma série de valores que podem representar qualquer coisa em ordem crescente. Bom, eu tenho aqui 2, 8, 12, 16, 20, 24 e 30. Eu tenho 3, 6, 7 valores. Quando eu tenho um número ímpar de valores, ou seja, o meu N é um número ímpar, a minha mediana nada mais é do que o valor mais central, ou seja, 16. Por que 16? Eu tenho 3 valores antes do 16 e eu tenho 3 valores depois do 16. Então, o número mais central, uma medida de centralidade, é o meu 16. Agora, quando o meu N é um número par, quando a minha distribuição possui um N igual a um número par. Então, aqui eu tenho 6 valores ordenados em ordem crescente ou decrescente, tanto faz. E eu quero calcular a minha mediana. A minha mediana vai ser a soma dos dois valores mais centrais, porque se eu ver, então, aqui eu tenho 2 valores antes do 12 mais 16 e 2 valores depois do 24 e do 16. Então, a soma dos 2 valores mais centrais dividido por 2. Nesse caso, então, eu tenho 12 mais 16, que está trocado, mas 12 mais 16, 16 mais 12 não influencia no resultado, dividido por 2. Isso vai me resultar numa mediana igual a 14. Aqui tudo, então, que vocês precisam lembrar, que é o valor mais central. Quando o N é ímpar, então é fácil de identificar o valor mais central. E quando o N é par, a soma dos dois mais centrais dividido por 2. Agora vamos fazer esse exercício, então. O gráfico aqui, como eu comentei anteriormente, é um gráfico diferente dos apresentados lá. Ele é um gráfico na forma de linha e ele apresenta o comportamento de emprego formal surgido, segundo esse órgão, o CAGED, no período de janeiro de 2010 a outubro de 2010. Então, aqui eu tenho meses e eu tenho o número total de empregos e para cada mês, para cada dia, para cada início ou fim do mês, aqui e para outros dias, então, dentro desses meses, eu tenho valores de empregos surgidos. Então, com base no gráfico, o valor da parte inteira, ou seja, antes da vírgula, né? Esses valores são todos inteiros, o ponto indica, então, o que são milhares. E, então, ele quer saber o valor da parte inteira da mediana dos valores dos empregos formais gerados nesse período. Então, se vocês lembrarem lá do exemplo anterior, a primeira coisa que eu preciso fazer é ordenar os valores em ordem crescente ou decrescente. Eu optei aqui, então, por ordenar os meus valores em ordem crescente. Aqui no gráfico não dá para ver muito bem, mas eu tinha aqui primeiro, então, uns 181.419, seguido por 181.719. Assim sucessivamente, eu ordenei todos os valores em ordem crescente. Bom, vou contar agora quantos valores eu tenho aqui. Então, 3, 6, 7, 8, 9, 10. 10 valores. O meu N é par. Então, eu já sei que a minha mediana ela vai ser a soma dos dois valores mais centrais dividido por 2. Bom, eu tenho aqui, então, a soma dos meus dois valores mais centrais, 212.952, mais 246.875, que faltam 6, desculpa. Isso, então, vai me resultar em 456.827 dividido por 2. E aqui esse 2 também não existe, desculpa novamente. Então, isso vai ser essa divisão vai
ser 219.913,05, não é uma divisão exata. Mas, se vocês lembrarem aqui da questão anterior, ele está pedindo apenas a parte inteira, ou seja, a parte inteira, 229.913. A resposta é a letra B. Vocês viram que é bastante simples, basta lembrar de ordenar os valores e de fazer essa soma. Aqui agora, então, novamente um exercício do Enem. E agora, então, a gente vai ver, ele está relacionado com as medidas de centralidade. A gente vai ver como a gente resolve ele. As notas de um professor que participou do processo seletivo, em que a banca avaliadora era composta por 5 membros, são apresentadas no gráfico. Cada membro atribuiu 2 notas ao professor, e, então, a média final foi dada pela média aritmética de todas as notas atribuídas pela banca avaliadora. Ou seja, a média é uma média aritmética simples, todas elas possuem o mesmo peso. Então, vai ser a soma de todas essas médias, de todas essas notas, dividido pelo número de notas que foram atribuídas. Porém, utilizou-se um novo critério e a banca avaliadora resolveu descartar a maior e a menor notas atribuídas ao professor. A nova média em relação à média anterior então, eu estava fazendo uma comparação de 2 médias. E a gente sabe que essas médias são médias aritméticas. Então, ele quer saber se ela é 0,25 ponto maior, 1 ponto menor, e assim sucessivamente. Então, vamos fazer essa resolução. Então, primeiro caso, eu tinha uma média aritmética simples de todas as notas que foram atribuídas ao professor pela banca. Ou seja, uma soma de todas elas. Se vocês voltarem aqui no gráfico, fica mais fácil de observar. Então, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10. 10 notas. Então, com esses valores variados. 18, 16, 17. Então, o que eu fiz aqui foi uma soma de todos eles, dividido pelo meu N, que é o número total de notas. Então, eu tenho que a média final é 140 dividido por 10, ou seja, 14. Então, esse professor tinha uma média, a nota dele foi 14, a média foi igual a 14. Porém, a banca resolveu fazer uma alteração e descartar a maior e a menor nota. Se vocês olharem aqui nessa série, vocês vão ver que o 1 é a menor nota, enquanto a maior é aqui, o 19. Novamente, aqui no gráfico, fica mais fácil observar a maior e a menor, através das barras. A maior é 19, a menor é 1. Então, eu faço novamente, então, essa soma, só que agora... aqui tá errado, desculpa. Agora, eu não tenho mais um N igual a 10, e sim um N igual a 8, como está aqui embaixo. Então, a média final do professor vai ser a soma de todas as notas, exceto a maior e a menor, que é igual a 120, dividido por 8, ou seja, 15. Se nós compararmos essas 2 médias, nós temos que a média no segundo caso é 1 ponto maior do que a média no primeiro caso. Ou seja, a resposta é a letra B, 1 ponto maior. Desculpa, tá errado também a resposta final. 1 ponto maior, letra B. E nós vamos agora, então, para as medidas de dispersão. Então, medidas de centralidade, média, moda e mediana. A média pode ser aritmética ou ponderada. A aritmética, a soma dividida pelo número total de elementos da amostra. A ponderada vai ser a multiplicação do valor observado pelo seu peso, dividido pelo valor total dos pesos. Depois eu tenho, então, a moda, o valor que mais se repete, pode existir ou não, e pode ser apenas um número, ou pode ser plurimodal, mais do que um valor. E, por fim, a mediana, que é o valor mais central, no caso de uma amostra possuir uma quantidade ímpar de elementos, vai ser o valor mais central. Se for par, vai ser, então, a soma dos 2 valores mais centrais divididos por 2. Bom, uma vez memorizadas essas coisas, então, a respeito das medidas de centralidade, nós vamos para as medidas de dispersão. Nas medidas de dispersão, nós temos amplitude total, desvio médio,
variância e desvio padrão. Então, essas medidas de dispersão, elas estão relacionando sempre, elas estão sempre relacionadas à média, e elas vão nos indicar, então, quanto que um valor está ou não próximo da média, assim, uma forma simples de pensar. E sempre, quanto menores elas forem, quer dizer que mais homogênea é a minha distribuição. E é algo bem importante, vocês vão ver que às vezes as questões nem utilizam então apenas essa interpretação do que esses valores estão me dizendo sobre aquela amostra ou sobre aquele conjunto de dados. Bom, primeiro a gente tem então a amplitude total, que é a diferença entre o menor e o maior valor de uma série. Aqui eu tenho uma série que está ordenada que está em ordem crescente. Não necessariamente vocês precisam ordenar, então, os valores de uma distribuição, mas se vocês fizerem isso, vai ficar mais fácil de visualizar qual é o menor e o maior valor. Eu tenho aqui, então, o maior valor, que é 30, menos o menor valor, que é 2. Então, a minha amplitude é de 28. Uma coisa que a gente usa amplitude, ou que a gente ouve, pelo menos, com muita frequência, a questão de amplitude, é de amplitude térmica, num dia ou numa estação, principalmente aqui no nosso estado, que tem aquelas variações climáticas muito grandes num único dia, e às vezes a gente ouve no jornal que na segunda-feira a amplitude térmica vai ser de 10 graus. Significa que eu vou ter uma variação de 10 graus nesse dia. Pode ter iniciado mais quente, vai esfriar 10 graus, ou o inverso, mas então é essa diferença entre o maior e o menor valor de uma distribuição. No caso da amplitude térmica, a distribuição é a temperatura ao longo do dia. Bom, seguindo então o desvio médio, também chamado de desvio absoluto médio, é a medida das distâncias entre cada dado e a média, e ela indica então a variabilidade em um conjunto de dados. Bom, aqui tem então desvio médio ou desvio médio absoluto, desvio absoluto médio. Ele vai ser igual então, ao somatório em módulo. O que quer dizer esse módulo? Quer dizer que mesmo que o meu xi, que é o meu valor observado, menos o meu x médio seja negativo, eu vou considerar ele positivo para essa soma. O meu valor está em módulo. Então, o resultado dessa subtração aqui vai ser sempre positivo. Bom, como eu já falei, o x aqui é o x média, então a gente vai ter que fazer aquela média, que vai ser uma média aritmética simples. A gente pega cada um dos valores dessa distribuição e diminui eles do valor da média. E, por fim, divide tudo isso pelo número total de valores. Novamente, com i variando de 1 até n, ou seja, cada um dos meus valores menos a média em módulo, ou um resultado sempre positivo, uma soma de todos eles dividido pelo número total de valores. Bom, agora aqui os valores mais utilizados, então, desses valores de distribuição. São a variância e o desvio padrão. O desvio padrão e não o desvio padrão, mas é importante a gente conhecer todos eles. Então, a variância, ela indica o quão distante um valor de um conjunto está da média. E, como eu falei anteriormente, quanto menor a variância, mais próximo o valor analisado está da média, ou seja, mais homogêneo é o meu conjunto. Por exemplo, se vocês pensarem na idade que as pessoas ingressam na universidade. Então, a gente vai ter lá diversas idades próximas aos 20 anos. E eu vou ter apenas uma pessoa que entrou com 16 anos na universidade, que ela está fora desse padrão, ela está muito distante, então, do valor dessa média de 20 anos. E é isso que a variância e o desvio padrão vão nos dizer. Então, aqui tem a variância como sendo ao quadrado, ou seja, e aqui eu tenho, então, o meu x menos o meu x média, aqui em módulo, mas é elevado ao quadrado. Então, novamente, vai ser sempre um resultado positivo. Então, o meu x menos o x média elevado ao quadrado dividido por n. Então, o x média aritmética, o meu xy, os valores observados, e o meu n, o número total. Então, vamos fazer uma questão aqui que utiliza esse conceito de variância.
Um produtor de café em Minas Gerais recebeu um relatório de consultoria, constatando que o desvio padrão das produções de uma safra dos talhões de sua propriedade. Então, os talhões têm a mesma área. Aí eu vou ter que falar, desculpa, ficou invertida a ordem aqui, mas eu vou ter que falar com vocês sobre o desvio padrão antes da gente fazer esse exercício. Depois a gente volta para ele. Bom, então, anteriormente eu tinha lá, então, a minha variância. Se vocês lembrarem, aqui a minha variância era o S ao quadrado, e aqui não aparecia essa raiz quadrada. Então, o meu desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E ele indica, da mesma forma, a dispersão de um conjunto em relação ao total, a dispersão de um conjunto de dados, então, em relação à média, se ele é uniforme ou não. E quanto menor o desvio padrão, mais homogêneo o conjunto, e sendo que o menor valor que ele pode assumir é zero. Então, nós temos essa relação, que é o desvio padrão sendo a raiz quadrada da variância. Ou também a gente pode pensar que a variância é o desvio padrão elevado ao quadrado. Agora nós podemos voltar para esse exercício, então. Então, aqui ele me diz, então, que esse produtor de café recebeu um relatório, e esse relatório dizia que o desvio padrão da produção de uma safra dos talhões de sua propriedade, ele era de 90 quilogramas por talhão. Ele está aqui embaixo. Então, esse aqui é o desvio padrão, 90 quilogramas por talhão. Só que a gente sabe que cada um dos talhões, ele possuía a mesma área de 30 mil metros quadrados. Então, tá, a gente tem um desvio padrão dado por talhão e a gente sabe a área do talhão. E o produtor deve apresentar as informações sobre a produção e a variância dessas produções em sacas de 60 quilogramas por hectare. Então, eu tenho aqui, eu tinha 90 quilogramas, mas eu quero em 60 quilogramas. Eu tinha por talhão, cada talhão possui 30 mil metros quadrados, e agora eu quero por hectare, 10 mil metros quadrados. Então, fazendo essas conversões de unidades, eu quero saber no final qual é a variância expressa em sacas por hectare ao quadrado. A variância, ela sempre vai possuir unidades elevadas ao quadrado, enquanto o desvio padrão possui a mesma unidade observada na amostragem, da mesma forma que as médias aritméticas, moda e mediana, vão possuir a mesma unidade que aquela da amostra, ou seja, se eu tenho valores medidos em metros, todos esses meus índices anteriores, essas estatísticas anteriores vão ser dados em metros. E a variância, por sua vez, em metros elevados ao quadrado. Bom, vamos fazer essa relação, então. Eu tinha um desvio padrão de 90 quilogramas por talhão. Eu sei que um talhão tem 30 mil metros quadrados. Então, eu tenho um desvio padrão de 90 quilogramas por 30 mil metros quadrados. Só que eu quero esse valor por hectare. Então, se eu tinha 90 a cada 30 mil metros quadrados, e ele me diz lá na questão que um hectare é 10 mil metros quadrados, eu sei que eu tenho, então, 30 quilogramas. Eu divido o 90 e o 30 por 13, eu tenho, então, 30 sacas de 30 quilogramas a cada 10 mil metros quadrados. Só que ele não quer saber sacas, peso, ele não quer saber quilograma por hectare, e sim saca por hectare. Então, eu faço essa divisão, porque um hectare tem 10 mil metros quadrados, então 30 dividido, não é 30 dividido por 10, eu faço essa divisão aqui as sacas de 60 quilogramas por hectare. Então, eu faço essa divisão e eu tenho, então, 0,5 sacas por hectare. Eu sei que a minha variância é igual a minha variância ao quadrado é igual ao desvio padrão, ou seja, eu vou elevar o meu desvio padrão ao quadrado, os dois lados elevados ao quadrado, então eu passo a ter aqui a variância igual a 0,5 ao quadrado, aqui não está apresentado, mas quando eu elevo os dois lados ao quadrado, então eu corto esse quadrado com o quadrado que eu elevei. Eu passo a ter, então, o S, que é a variância, o S ao quadrado, sendo como 0,5 ao quadrado, e também aqui eu coloquei a unidade para a gente ver que vai ficar certinho como o que foi pedido lá na questão, as unidades também elevadas ao quadrado. Então, 0,25 ao quadrado vai gerar um resultado de 0,25
sacas por hectare ao quadrado. Ou seja, a resposta é a letra E. A variância é de 0,25 sacas por hectare ao quadrado. Bom, aqui o desvio padrão, que nós já conversamos. E aqui, então, mais um exercício. Marco e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação, para classificação no concurso, o candidato deveria obter média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Em caso de empate, na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. Ou seja, se vocês lembrarem o que eu comentei anteriormente, que quanto menor os meus valores de desvio padrão, de variância, de amplitude e também de desvio médio, mais regular, ou seja, mais homogêneo, são os meus conjuntos de dados, as minhas amostras. No quadro a seguir estão apresentados os pontos obtidos nas provas de matemática, português e conhecimentos gerais. A média, a mediana e o desvio padrão dos dois candidatos. Então, aqui, os dados dos candidatos do concurso, Marco e Paulo. Então, as notas em cada uma das provas. A média, se vocês verem aqui, então, a média foi igual. Então, a classificação, ela não vai ser dada pela média, porque a média é igual. Então, eu passo para os outros índices, a mediana e o desvio padrão. Então, eu tenho uma mediana de 15 para o caso do Paulo e de 18 para o caso 15 para o Marco e 18 para o Paulo. Então, vocês veem aqui, são 3 dados, né? Aqui eles estão em ordem crescente, mas aqui não. E a mediana é o valor mais central, o 18. E, por fim, o exercício já me dá o desvio padrão. 0,32 para as notas do Marco e 4,97 para as notas do Paulo. Agora, ele pede qual é o candidato com a pontuação mais regular, ou seja, o mais bem classificado no conjunto, no concurso. Então, a letra A me diz Marco, pois a média e a mediana são iguais. Essa relação da média e a mediana serem iguais não me diz nada a respeito da homogeneidade do grupo de dados. É uma coincidência, média e mediana são iguais, quer dizer que a mediana está muito próxima da média, ou nesse caso, igual. Marco, pois, obteve menor desvio padrão. Se vocês lembrarem lá, então, quanto menor o desvio padrão, mais homogêneo, ou seja, mais regular é a pontuação. E essa é, então, a alternativa correta. Nós vamos analisar as demais para ver por que elas não podem ser a resposta certa. Então, Paulo, pois, obteve a maior pontuação na tabela, 19 em português. Não tem nada a ver, né? Porque o que está sendo avaliado é a média, e não a maior pontuação em uma das áreas específicas. Paulo, pois, obteve a maior mediana. Então, a mediana não me diz nada sobre... Ela é uma medida de centralidade, não uma medida de dispersão. Ela não me diz nada sobre a regularidade do conjunto de dados. E Paulo, pois, obteve o maior desvio padrão. Então, aqui é ao contrário, né? Menor desvio padrão indica uma pontuação mais regular. Então, a resposta é a letra B. Isso é o que eu tinha preparado. Agora, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem rever algum exercício, eu estou à disposição. Se não, ficamos por aqui. Lembrando que se surgir alguma dúvida posteriormente, vocês podem me procurar também para conversarmos. Eu que agradeço a atenção de vocês. Eu vou disponibilizar os slides, sim. Desculpem, eu estou atrasada com os outros também, mas vou disponibilizar todos eles. Vou acertar as coisas que não estavam certas e disponibilizo eles para vocês. Até mais. Tchau, tchau.